Salve, salve galera do canal! Bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu quero trazer para você dicas para você que pensa ou que já quer ir para a Irlanda fazer intercâmbio. Hoje eu quero que você fique até o final porque a gente vai falar diversas coisas importantes, né? Tipo escola, valor, horário. Então a Jess tem bastante informação aqui que ela anotou tudo. Então fica até o final. Fica até o final e não esquece aquele comentário. Se você tem alguma dúvida, deixa o like aí pra gente também. É isso aí, vamos pro vídeo. Valeu! Pra você que chegou de paraquedas aqui e ainda não acompanha a gente, eu e a Jéssica já estamos aqui, né, há 3 anos em Portugal. A gente vê a necessidade de melhorar o nosso inglês, né? Por mais que a gente já tenha algum contato assim, já consegue se virar bem pela profissão que a gente exerce aqui. A gente achou que deveria dar um próximo passo, né, para melhorar o inglês. E aí a gente ficou procurando alternativas que a gente pudesse conciliar tanto o trabalho quanto o estudo, né? E aí, tipo, surgiu alguns intercâmbios, intercâmbios, que era a Austrália ou a Irlanda, e a gente preferiu ir para a Irlanda, né? E aí a Jess começou a fazer algumas cotações com algumas agências, né? Isso, exatamente. E então, primeiro acho que é interessante também falar por que a gente escolheu a Irlanda, eu acho, do que a Austrália também. Sim. Né? Tipo, acho que principalmente duas questões, pelo menos da mim, me assusta pra Austrália. Uma que é literalmente do outro lado do mundo, pra gente que vem do Brasil. Se já é difícil pra gente aqui visitar a nossa família, imagina morando Sim. na Austrália. A Austrália é atrativa também pela questão do salário. É um dos salários... Paga bem lá. Paga muito bem. Tipo, você recebe, sei lá, a partir acho que de 20 ou 22 dólares australianos, né? Mas a hora, né? A hora. Então, tipo, você ganha muito bem. E a outra questão é, pra você ir pra Austrália, você precisa de uma comprovação financeira muito alta. Tem que ter cash, né? Tem que ter muito cash. Uhum. E aí isso acabou fazendo com que a gente, né, optasse pela Irlanda, que tem as mesmas facilidades que a Austrália, de você poder trabalhar lá. É aqui estudar. pertinho? É mais perto, né? E a comprovação financeira também, ela é Muito menor. Então eu entrei em contato com algumas agências, né, pra gente fazer as cotações, e aí começaram a me passar os valores, o que incluía e tá. Se vocês quiserem os valores dessas cotações, a gente pode puxar depois aí e deixa aí nos comentários, porque não é muito relevante agora, né? Não. E aí o que aconteceu, né? A gente teve essas cotações e tal, mas sempre é aquela questão, tipo, o Marcos nunca tinha ido pra Irlanda, eu já fui porque o meu irmão já morou lá um período, então eu já tive algum contato com a Irlanda. E aí a gente pensou assim, por que a gente não vai pra lá? Passa 1 ou 2 dias, Sim. né? Tenta conhecer as escolas que estão nas cotações que a gente recebeu e ver o que a gente acha. Porque uma coisa é você ver as pessoas falando, você vê na internet, você vê em filme e tal, e outra coisa é você ter a oportunidade de ir ver você mesmo, né? Tirar sua própria conclusão. A gente queria ver muito a questão do clima, que aqui, tipo, pega muito. Portugal tem um clima muito bom, agora já tá chegando no verão, e aí na época que a gente foi ali pra Irlanda, né, já tava bem chuvoso, então, tipo, você ter esse impacto e saber se você vai querer ficar no lugar ou não, é muito legal. Então, tipo, calhou bem da gente conseguir ir pra lá. E aí calhou tudo porque, tipo, a gente começou a pensar sobre isso e o que acontece, o restaurante que a gente trabalha fechou pra reforma. E a gente teve um tempo livre. E aí a gente pensou, vamos aproveitar, já que estamos, né, Sim. nessa. E aí a gente foi pra Irlanda. Então, passagem comprada, fomos pra Cork, né? Escolhemos Cork, por quê? Porque Dublin a gente sabe que é uma cidade bem turística, bem atrativa, então fica muito cheio e, consequentemente, o preço de tudo sobe. Das escolas, de aluguel, de comida, de tudo fica muito mais caro. Então a gente preferiu ir para uma cidade um pouco mais afastada, que não é tanto, é a segunda cidade maior da Irlanda, né? Que é Cork. Fomos para Cork, ficamos lá uns 4 dias, mais ou menos, 5 dias, e conseguimos visitar 4 escolas em Cork. É isso. Lembrando que o intercâmbio que a gente quer é o que eles chamam, acho que é General English, que são 25 semanas de curso, que é o que te dá o visto que você pode estudar e trabalhar. Sim. Se for menos que isso, você não consegue o visto de trabalho. E aí, dentro desse visto de trabalho, você tem uma quantidade de horas que você estuda e uma quantidade de horas que você pode trabalhar. Então, dado isso, tem algumas coisas que já você tem que ter em mente, que você já tem que estar preparado com dinheiro ali antes de pensar em qualquer escola que você vai procurar e tudo, que são requisitos mínimos ali para você conseguir o visto, né? Exatamente.
Então, o valor da comprovação financeira para esse período do curso, ele é o valor de 4.680 euros. Tudo aqui em euros porque a gente está em Portugal. Exatamente. E esse valor, ele é válido até junho, se eu não me engano. A partir de junho, né, quem for fazer o intercâmbio depois disso, esse valor vai aumentar. Esse valor vai virar 6.665. Já aumenta 2.000 euros, né, cara? Já fica um pouco mais pesado. Exatamente. Então, isso você tem que ter em mente. Além do curso, você tem que ter esse valor para você poder passar na entrevista do visto. Só para você aplicar ali pro visto, já tem que estar com esse valor aí guardado. Exatamente. Uma coisa que eu acho que é interessante falar, muita gente já sabe mais. Por exemplo, eu para vir para Portugal, eu apliquei um visto do Brasil. No caso da Irlanda, esse visto em específico, pelo menos que é o que a gente sabe, o visto você aplica estando lá. Então, na hora da sua entrada na Irlanda, você já vai ter que ter alguma documentação comprovando o teu vínculo com a escola, esse valor que você tem, e aí você vai receber um visto no teu passaporte que permite você ficar esse valor. E depois disso você vai ter a entrevista aí lá com a imigração, que aí eu não sei como funciona ainda muito bem, mas que é marcada depois que você já tá na escola. E aí lá você vai conseguir o visto e ter o cartão de residência, como por exemplo eu tenho aqui. E aí a gente procurou, perguntar isso muito nas escolas que a gente foi, né? E aí a gente viu que realmente a gente não ia precisar de uma agência para fazer esse trâmite, porque dependendo da escola que você fecha, eles te dão esse auxílio todo, né? Não é tão dificultoso assim. Todos os lugares que a gente passou, perguntou, ninguém falou que ai meu Deus, né? Foi muito difícil, surreal, documentação, muita coisa e burocracia, não. Se você vai lá com as coisas já certinhas, já tudo encaminhado, não precisa gastar esse dinheiro a mais, que claro que o pessoal cobra, né, velho? Se eles vão ter essa dor de cabeça de basicamente procurar o que eu digo é assim, se você não quer dor de cabeça, você contrata uma agência, assim, entendeu? Porque é mais fácil, eles estão acostumados a fazer isso. Então chegamos na primeira escola. Foi uma escola bem legal, né? Do lado de uma igrejona lá, bem bacana. Tem até vídeo no canal dessa igreja lá que a gente consegue ver de frente, que é a Cork English World, né? É bem legal, a gente foi muito bem tratado lá, a senhora da recepção tratou a gente, foi muito bacana, né? Esclareceu um monte de coisa, deu um monte de papel pra gente lá, pra tirar dúvida e tal, o telefone, né? Mas vamos, pra valores. A gente esteve nessa escola, né? E a gente falou que tinha interesse no curso e ela deu pra gente uma tabela com os valores. A gente optou pelo horário da tarde, que é o mais barato. Pela manhã tem sempre muito mais procura, então os valores são maiores. Isso é uma coisa que eu não sabia, que tinha diferença de horários. Fui saber contigo. Então, o que acontece? Os valores que a gente vai trazer aqui são todos os valores para a parte da tarde. Caso vocês tenham interesse em saber os valores para a parte da manhã, eu posso passar para vocês no privado, aí bem tranquilo. Fica 2.300 euros. E além desse valor, você ainda tem alguns adicionais. Por exemplo, você tem que pagar a matrícula, são mais 50 euros. O livro que você usa durante as aulas, eles têm uma política, de empréstimo, vamos dizer assim. Você deixa 20 euros e eles te dão o livro. E aí depois, quando você terminar o livro, você entrega e pega os 20 euros de volta, vamos dizer assim. Ou pega o próximo livro, né? Ou pega o próximo livro, se você for continuar. E outra questão é, quando você termina essas 25 semanas, tem um exame que você tem que prestar. Esse exame é importante por quê? Porque se você pretende ficar na Irlanda por mais um período, você tem que ter uma aprovação mínima dentro desse exame, né? Então, e aí o valor dessa taxa para aplicar o exame varia de 120 a 180, se eu não me engano. O que acontece? Como a gente foi no mês de março, eles estavam com uma promoção. Isso foi bem legal, né? A gente saber isso lá. E aí, eles estavam, então, com a promoção do St. Patrick's Day, que é, se eu não me engano, eles comemoram dia 17 de março, né? O São Patrício. E aí eles estavam com um desconto que ficava 1.600. Se a gente tivesse caía fechado. Bastante, de 2.300 para 1.600. Segunda escola, que é a Cork English Academy. Fica bem perto do Rio, um pouco mais distante ali do centro, né? Do outro lado, assim, mais ou menos. Sim, tal. Ela é mais perto do centro, acho que é a primeira. Foi uma menina assim, deveria ter uns 40 anos, atendeu a gente também, super simpática, né? E agora vamos pra Clim Clim, valores. Então o valor era 2.405 euros, tá? De novo, sempre quando eu falo os valores já tá incluso os seguros, as 25 semanas de aula, né? E essa daqui também está incluso o primeiro livro, do primeiro
nível que você inicia. Depois disso, você tem que comprar os livros. E aí, ela não passou pra gente o valor dos livros. E também, nessa escola, tá incluso os testes. Então, você não tem que pagar a mais por isso. No entanto, nessa escola, ninguém falou nada sobre descontos, sobre promoções. Então, a princípio, o valor é esse. E a gente pergunta, brasileiro, né, tem que pechinchar, filho. Você não chora. Terceira escola, ICOT. Quem recebeu a gente lá na recepção foi um brasileiro até, né? O cara foi bem simpático até. E ela fica até do lado dessa Cork English Academic, né? Eu achei ela um pouco pequena ali e tudo. Parece um prédio, né? Isso, tipo, a recepção dela parece a menor das que a gente viu, né? Mas a impressão que dá é que ela tem vários níveis pra cima. Então, provavelmente, né, as aulas devem ser na parte de cima pra tarde. E o valor é de 2.370 euros. Clim, clim. Então, nessa escola, pelo menos, ao que deu a entender, tudo é incluso. Os seguros, os exames e o material. E eles também estavam com uma promoção do St. Patrick's Days. E o valor fica 1.649 na promoção. Já fica uma dica aí também, ó, pra quem tá procurando. Essa época de março é ótima pra promoções. Então, quarta escola, que é a Patrick's English Academic, tá certo? Exato. Então, foi uma escola bem legal também, que é tipo, uns prédios, parecem uns prédios americanos, parece o Brooklyn. Tipo, todo mundo odeia o Chris, é bem legal, vou ver se eu acho uma foto aí pra colocar. Então, vamos pra valores. Quem atendeu a gente foi até um estagiário lá, eu acho que ele era polonês, suíço. Suíço, eu acho que era. Foi bem da hora, Então, o valor dessa escola é 1.890. É isso mesmo. Esse é o valor sem promoção. Eles não ofereceram nenhuma promoção. Então, tipo, bateu muito. E o que tá incluso nesse valor? Você pode pensar, mas você tem que pagar taxa, não sei o quê. Não, parece a mais completa de todas. Sim. Tipo, tá incluso as 25 semanas, os seguros, material, aulas extras, que é uma coisa que eu não tinha me ligado. Nas outras a gente ninguém falou nada também. A gente nem pediu se tinha valor de aula extra ou não. Essa escola também, eles têm um aplicativo. Que é bem legal, que é tipo do dono, né, que criou e tal. O cara tava explicando, um negócio todo deles assim. Então, essa foi muito bacana. 1.890. Então é isso, já temos as 4 escolas, né? Então, a que a gente mais gostou foi essa última, né, cara? Além do cara que ter recebido a gente, foi muito bacana, né? Tipo, só faltou ele sair mostrando a escola inteira pra gente. Tem lugar pra você tomar seu café, seu almoço, sua refeição lá dentro. A escola é bem ampla e tal, tem bastante coisa que a gente curtiu lá, né? Então, acho que essa... Com certeza, o valor também foi muito atrativo. Porque chama a atenção no sentido de que, comparada com todas as outras, ela é a mais barata. Sim. Isso sem precisar de uma promoção para isso. Também mais uma coisa que eu acho que é importante falar sobre isso. Além da promoção que eles fazem no St. Patrick's Day, também o pessoal comentou que eles fazem promoções para Black Friday. É verdade. Então, tipo, são 2 momentos do ano onde são os melhores momentos para você fechar com as escolas, que é os momentos onde, né, tem uma promoção e a gente sabe que cada centavo conta, né? Se pra gente que já recebe em euro, cada centavo conta, imagina pra quem, né, tá vindo do Brasil, fica mais difícil. Muito mais difícil. Então, fica essa dica também aí pra vocês. E claro, né, cara, você pode achar que hoje o inglês não é necessário, mas a gente que tá aqui, tipo, cercado de outros países, tipo, você vai falar com um espanhol, você vai falar com um italiano, você vai falar com alguém de fora, é o inglês que é a língua ainda comum entre tudo. É muito difícil você ter uma conexão ou você falar com a pessoa mexendo no telefone, usando o tradutor e tal. Você vai conseguir se safar e tudo, mas às vezes as coisas acontecem muito rápido aqui e você precisa ter essa desenvoltura. Então por isso que a gente tá se esforçando. Vocês viram que os valores não são baixos, né? Até pra gente que tá aqui. Então, e Portugal tem um salário muito baixo, mas eu acho que vale a pena, né? Todo esforço vale a pena e é mais uma nova jornada. Se vocês estão com a gente, não se esquece de deixar o curtir, aquele comentáriozinho, né? E se você não é inscrito no nosso canal, já deixa aí sua inscrição. Já segue. A gente também tem um Instagram, né?
Marcos vai depois Vou deixar aí o aí Instagram. embaixo, que é o Daqui Pra Frente oficial. Segue lá, gente. Bota o sininho, ativa o sininho, porque a gente tá fazendo live também de vez em quando aí. Estamos aparecendo live no canal. Então vocês podem vir trocar uma ideia com a gente também. E é isso. Valeu? Valeu! E fui!